Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, povo. Então, hoje nós vamos começar uma apresentação, né, sobre estruturas de concreto armado 1, pelo qual nós vamos falar, então, aí de vigas de seção T, tá ok? Falar dessas vigas de seção T em estrutura de concreto armado. Então, pessoal, primeiramente, eu queria te falar, nesse ponto da disciplina, então, você já é capaz de mencionar e detalhar as armaduras de viga, como a gente já viu nas aulas anteriores, para seção retangular, né, como armadura simples e armadura dupla. Nós vimos em aulas anteriores como a gente faz isso. Nessa última etapa sobre vigas, então você vai aprender que além das possibilidades de dimensionamento de viga já estudada, existe uma possibilidade de dimensionamento que conta com a contribuição, então, das lajes nos cálculos, conforme a gente vai aprender viga de T, né? Porque é como se fosse a laje, então, contribuindo para o cálculo da viga. Então, continuando, é o que chamamos de viga T, então. Primeira situação é quando a viga T ela está localizada na mesa. Já vamos explicar o que é mesa aí. Mesa supõe-se alguma coisa plana, que você coloca um prato, objetos e tal. E a segunda situação, pessoal, é quando a linha neutra se localiza na nervura ou na alma. Nós já vamos ver então o que significa essas coisas de alma e mesa, né? Então tá aqui, ó, mais ou menos isso aqui. O que significa isso ali, ó? Nós podemos ver que a mesa ela é alguma coisa assim que está na horizontal, onde se coloca alguma coisa ali, né? E a alma é vertical, ali, ó. Seria a alma na vertical e a mesa horizontal, tá ok? Quanto a isso, não há problemas, né? Tá tudo tranquilo aí. Acredito eu que isso é fácil, então, de você assimilar. Tá ok, pessoal? Então, voltando ali para os nossos slides. O uso da seção T, então, como é que é o uso dessa seção? Ele é comum em projeto porque ajuda a otimizar a área da armadura longitudinal. A armadura longitudinal é a armadura no comprimento da viga, porque a transversal é na seção transversal que corresponde à viga. Longitudinal é no comprimento, em relação ao comprimento. Só que nem sempre é possível usar esse recurso porque é necessário que os níveis das faces das vigas e das lajes sejam coincidentes na região comprimida das peças. Tá ok? A região de compressão, que é superior. E esse nome é dado quando existem lajes em ambos os lados da viga, né, do lado direito e do lado esquerdo, formando então uma geometria em forma de letra T, conforme a figura abaixo, ali que a gente vai mostrar aqui, ó. Tá ok? E quando existe laje em apenas um dos lados, ou seja, ou do lado esquerdo ou do lado direito, dizemos que a viga é uma viga L, conforme também a figura aqui que a gente pode mostrar naquele cantinho ali. Tá ok? Muito bem. Vigas com seção T em estruturas de concreto armado convencional, o que são? São aquelas que contam com a contribuição da laje no cálculo, no dimensionamento da viga, né? Ou seja, ela colabora com a viga, ajudando então a existir tensão de compressão atuantes nela. Essa ajuda da laje aumenta a área do concreto comprimido. Tá aí, pessoal, aumenta a área do concreto comprimido. O que faz isso? Que utilizamos nos cálculos da viga, visto na seção que nós já viemos. E como consequência disso, o que nós temos? O aumento da área do concreto comprimido, que temos uma redução então da área da armadura longitudinal necessária para a viga. Ok? Então ocorre um dimensionamento mais econômico aí, como se fosse dizer assim, né?
mais econômico. Então, nós temos aqui então um desenho, pessoal, onde mostra ali o nível, né, da laje, a viga e a armadura tracionada. Onde está sendo a armadura ali tracionada, né? Então, para que a laje contribua com o dimensionamento da viga, ambas as devem ser niveladas pela face comprimida da viga, conforme a figura a seguir ali. Tá ok? Tudo tranquilo? Tudo sossegado? Espero que sim, né, pessoal? Eu acredito, sim, que com essas videoaulas que eu estou dando, vai ajudar muita gente a ter um conforto maior, até quem não veio nas aulas. Porque assim nós vamos aprender melhor, né? Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade aí, o que nós vamos ter? Que conceito de viga T. As vigas de seção T são aquelas que recebem contribuição da laje de ambos os lados, né? E a parcela de laje que contribui no cálculo da viga é determinada pelo que chamamos de largura colaborante. Largura colaborante é o BF. O BF, como você pode dizer, vê bem ali na imagem, seria o quê? Seria toda aquela parte da mesa. Mesa onde apoia pratos, vigas, né? Objetos. E a alma, o que seria? A alma seria a vertical. Então é fácil de decorar isso, né, pessoal? Tudo bem? Então a largura colaborante seria a parte da mesa que contribui com a viga T, ok? Que faz parte da viga, então. E conforme aquela figura que vocês estão observando aí, tudo bem? Então o que acontece, pessoal? No início de um projeto, você define se o cálculo da viga vai ser então com seção retangular ou viga T. Tá? Você vai definir isso. Atualmente, com o advento de software de cálculo, a gente tem vários softwares no mercado, Adalto Iberic, TQS, entre outros, e já vou adiantando já para você atuar como engenheiro civil, você precisa ter esses softwares, ninguém quase calcula a mão, porque é muito trabalhoso e demanda muito tempo. Então, com o advento desse software, existe a possibilidade de se configurar para que seja ou não utilizada a contribuição da laje no cálculo das vigas, tá ok? Você pode configurar no teu software. E existem dois casos em que a gente pode contar com a laje no cálculo da viga. Um deles é quando a linha neutra está localizada na mesa, né? Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que a compressão parcial da mesa. Por que isso? Porque, imagina a mesa. Se a linha neutra está na mesa, a parte de cima da mesa está comprimindo e a parte de baixo está tracionando. Okay? Porque a linha neutra ela divide a zona comprimida da zona tracionada. Tanto que a linha neutra não sofre nenhuma compressão ou tração, porque é zero ali, né? Tá ok? E outro caso é quando a linha neutra está localizada na alma. Então o que acontece? A linha neutra já não está na mesa, está na alma, naquela parte vertical. A gente diz que há compressão total na mesa daí. Por quê? Porque a linha neutra está acima da alma e, consequentemente, pega toda a mesa. Né? Então toda a mesa está sendo comprimida. Tá ok? E o que acontece? A gente também tem a opção para não utilizar armadura dupla. No caso de você optar por viga T, tentando então manter a seção transversal da viga, que é aquela seção BW por H, e verificar a possibilidade de dimensionar com a viga de seção T. O que acontece? Você evita de usar a armadura dupla como se fosse a viga retangular. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso, você consegue evitar de usar a armadura dupla. Então, além das vigas com seção T, a gente pode ter a situação em que há um rebaixo numa das lajes, como você pode ver nessa figura.
conforme mostra o corte representado aí. Então veja bem, pessoal, eu vou dar um exemplo de corte e rebaixo de laje. Por exemplo, imagine um apartamento em que você tem uma sala. E aí você vai da sala para a sacada do teu apartamento. O que acontece? Não tem um rebaixo ali de uns 10 centímetros? Esse rebaixo é justamente porque para a água da chuva não entrar dentro da sua sala, né? Porque acontece, se você manter o mesmo nível, você inunda a tua sala. Então você tem que ter um rebaixo. Para que isso? Para a tua sala não infiltrar água da chuva, que é normal isso. Então, como a gente pode ver na imagem ali, além das vigas com a seção T, a gente pode ter a situação em que é um rebaixo de uma das lajes, de um dos lados das lajes ali, né? Conforme mostra a figura, ali um desnível. A gente tem a alma, tem a mesa e um desnível ali. Tudo bem? Isso acredito que todo mundo já viu também. Nós temos ali a armadura construtiva ou a armadura comprimida, a viga, o nível, a laje, e a armadura tracionada. A armadura tracionada está sempre na parte de baixo ali. E a armadura construtiva, quando a armadura simples nós vimos já que não precisa ter. Aquela armadura comprimida ela só vai para você montar os estribos. E quando a armadura dupla, há necessidade de ter aquela armadura ali em cima, numa viga retangular. Tudo bem? Então a armadura dupla tem que ter armadura na zona comprimida e na zona tracionada. A armadura simples não precisa ter na zona comprimida, porque só a armadura tracionada que funciona na armadura simples, e você coloca aquela armadura na zona comprimida somente para montar os estribos. Tanto é que você não precisa colocar ferro ali com bitola muito elevada, pode ser ferro 8 até 6.3, só para montar os estribos mesmo. Tá ok? Colaboração da laje nos momentos positivos, que é uma viga padrão, e negativo. Então uma viga contínua, com mais de um vão, conforme a imagem ali, ó, pessoal, apresenta momentos positivos e negativos. Vocês já tiveram a disciplina de resistência dos materiais, nós temos momentos positivo e momento negativo. O esquema estático de uma viga genérica, representada na conforme eu estou passando ali essa figura, é o esquema genérico, né, estático, mostra que uma viga padrão, ou seja, aquela que a face superior é nivelada com a laje, vai ter uma contribuição da laje nos trechos de momentos positivos. Quais são os momentos positivos? São aqueles que vai na parte de baixo do vão da viga. Momento positivo. Momento negativo é aquele que vai para cima do plano da viga. Tá ok? Conforme você pode ver ali na imagem disponibilizada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, o que vale lembrar? Vale lembrar que para os momentos positivos, que seria a parte de baixo do vão, a armadura é tracionada, está na região inferior da viga, conforme eu comentei. Logo, a região superior, que é a região comprimida, parte de cima, está no mesmo nível da laje. Então, a gente pode colaborar então, com o dimensionamento da armadura tracionada nessa viga. Se analisarmos essa mesma viga aí, só que agora com o momento negativo, parte de cima do vão, a gente vê que não há colaboração da laje no cálculo da armadura negativa. Não tem. Pois a região comprimida não está no mesmo nível da laje. Você imagina uma viga com seção T, né? Conforme a gente comentou, aquela parte do momento negativo que fica em cima não tem contribuição então da laje. Tá ok? Então, o que vale isso? Somente para os momentos positivos em que a gente pode ter viga de seção T quando a viga está numa situação normal de viga T. Tudo bem? Tudo tranquilo? Prosseguindo. Então, no caso de viga invertida, o que acontece no caso das vigas invertidas?
acontece que, em vez dela ficar seção T assim, ela fica seção T invertida. Porque o que acontece numa viga invertida? Em vez de ela estar embaixo da laje, ela está em cima da laje. Ela está invertida. Então, nesse caso, como a gente tem essa representação dessa figura, haverá contribuição da laje apenas nos trechos de momentos negativos, ou seja, é o contrário. Onde o momento é negativo, que é a parte de cima do vão da laje, pode-se dimensionar com a viga T com seção invertida, porque daí a laje contribui para o cálculo, tá ok? Então, nos trechos de momento negativo, quando a viga é invertida, a região comprimida, que é inferior da viga, coincide com o nível da laje. Perceba que no diagrama de momentos fletores é o mesmo, tanto para a viga padrão quanto a viga invertida, não muda. Nós podemos ver aqui, ó, deixa eu colocar, então o momento é o mesmo ali, né? E pode estar nivelado por cima ou por baixo da viga. A diferença é que quando está uma seção de viga T normal, né, a laje contribui apenas quando o momento é positivo, porque a laje está acima. Agora, quando a viga é invertida, quando que a laje contribui? Quando o momento é negativo, porque, conforme o gráfico que a gente viu, o momento negativo está acima da região da laje. Tudo bem? É fácil de entender, é só você visualizar esses momentos aí. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Cálculo da viga da largura colaborante. O que é a largura colaborante? Seria, então, agora que você entendeu o que é uma viga T, e que situação possível de utilizar, a gente vai aprender qual que é a parcela de laje, o BF, então ali, ó, que contribuirá com o dimensionamento da viga, ajudando a resistir tensão de compressão atuante. De maneira geral, a largura colaborante, que é o BF ali, o que ele é? Ele resulta, então, da soma da largura BW da viga, BW é aquele trecho de baixo da seção retangular, com o B1 ou B3, conforme a figura ali, ó. O BF, então, seria a parte da mesa, que contribui, então, a parte da laje que contribui com a seção da viga. Tá ok? Ali, ó. Nível da laje, BF, então seria a soma de B1 mais o B3. Daí tem aquele B4 também, que tem parte da laje, mas o B3 seria somente a parte da viga que está ali na laje. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza? Prosseguindo. Então aqui nós temos... se a gente fizer um exercício depois, conforme a gente fez na aula, a gente vai entender melhor. Os valores de B1 e B3 devem se atender às tabelas a seguir. Tá? Ou seja, o valor de B1 ele é o menor, você pega sempre o menor desses dois aí. Tá? Valor originado pela tabela 3.1 ali, ó. Então B1 tem que ser menor ou igual a 0.1 vezes A, e o B1 tem que ser menor ou igual a meio vezes B2. Você pega o menor desses, tá? Depois que nós fizermos exercícios, vocês vão conseguir entender melhor isso aí, tá? E na outra tabela, o valor do B3 também será o menor dos valores ali originado pela tabela, tá? O B2, então, ele tem que ser... o B3 ele tem que ser menor ou igual a 0,1 vezes A, e o B3 também tem que ser menor ou igual a B4. O valor de B2, o que ele é? Ele se corresponde, então, ali, ó, conforme a imagem, deixa eu colocar aqui, a distância entre a face da viga que está calculando até a face da viga mais próxima, era o B2, ó. Então, a face da viga que você está calculando até a outra face da viga ali é o B2, conforme você viu na imagem ali. Pela norma, tem que seguir essas tabelas aí. Tudo bem? Fica difícil de entender, mas depois que a gente fizer a resolução dos exercícios, vocês vão entender absolutamente melhor. O valor de A, então, que a gente viu ali, o que é? É a distância entre os momentos iguais a zero da viga, no diagrama. Porque tem momentos ali que está bem no vão, não está nem positivo e nem negativo, e aquele momento ali é igual a zero. Então, a distância
entre esses momentos é igual ao A, tá? E pode ser determinado em função da condição de apoio da viga. Então, se a viga é engastada, biengastada, biapoiada, conforme nós vamos comentar a seguir, ele tem essa função aí. Tá? Conforme a tabela que a gente vai ver, e eu vou passar já essa tabela. Deixa eu ver aqui. Só ver, passar essa tabela já. Aqui, ó. Então, vigas biapoiadas, o que acontece? O A é igual a LEF, vão efetivo. L é vão, EF é efetivo. Nós vamos já ver também o que é isso. Quando a viga é biengastada, o A é igual a 0,6 vão efetivo. Engastada e apoiada, o A é igual a 0,75 vão efetivo. E engastada livre em balanço, o A é igual a 2 vezes o vão efetivo. Tá? Nós podemos perceber ali, né, pela imagem que o vão efetivo ele varia mais ou menos, pessoal, do centro de uma viga, ali, ó, conforme vê a imagem, até mais ou menos o centro da outra viga. Por que não exatamente de uma viga, de uma extremidade da viga a outra? Porque tem aquele cálculo, ele é feito por eixo, né, e não pelo centro, eixo da extremidade da viga até a extremidade da viga. Então, você pode ver muito bem que o LEF ele varia do eixo de uma viga ao eixo de outra viga. Tudo bem? Tudo tranquilo? Voltando aqui, então. O valor de A, então, ele é a distância entre os momentos iguais a zero no diagrama. Um dos momentos é igual a zero. E pode ser determinado em função da condição de apoio da viga. Biengastada, biapoiada, rotulada, engastada livre, né? Conforme nós comentamos anteriormente. Sendo que LEF corresponde ao vão efetivo da viga, também comentado. Vão efetivo, então, representado pela figura a seguir, conforme nós vimos, é o vão utilizado no cálculo das vigas. A gente viu que não pegamos de uma extremidade a outra. É um vão efetivo, que é de eixo a eixo. Corresponde, então, à distância entre as faces dos apoios, acrescida de um valor mínimo que garanta a ligação entre os elementos estruturais. Esse valor, por exemplo, pode ser 10 centímetros, um valor mínimo, né? A norma NBR 16118, ela fornece expressão para encontrar o valor do vão de cálculo efetivo. Então, o valor de cálculo do vão efetivo é A1 mais o A2. Ou seja, o valor de A1 será o menor valor originado pela tabela correspondente. E o valor de A2 também será o menor valor originado pela tabela correspondente, conforme a gente viu naquelas tabelas, que é o menor daqueles dois valores que você pega. Pessoal, vocês podem ficar meio confuso, mas vai ficar muito fácil a hora que a gente ver um exercício, que é só a gente aplicar esse conteúdo, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, que é a hora que nós vamos resolver um exercício, nós vamos só aplicar isso aí, vocês vão ter uma clareza muito maior. Tá ok? Continuando. Então, a gente viu o A, né, em função do tipo de apoio das vigas. Perceba-se que tem a altura da viga ali, vão efetivo, né? Não é de extremidade a extremidade, sim considerando um valor mínimo de eixo a eixo. Tá ok? E aqui, pessoal, o A1 ele tem que ser menor ou igual a T1 sobre 2 ou menor ou igual a 0,3H. E já o A2 tem que ser menor ou igual a T2 sobre 2 ou 0,3H. Tudo bem? O que é válido a gente lembrar também? Que o vão efetivo ele se aplica aqui também para o cálculo da viga na seção T, mas conforme mencionado, o vão efetivo é o vão utilizado para o cálculo de dimensionamento de qualquer viga. Tá? Não precisa ser de seção T, mas qualquer viga, seja retangular ou de outra seção. A gente vai fazer esse exercício para vocês terem uma compreensão melhor, né, usando toda essa aula que nós demos aqui. Pode ficar um pouco confusa a aula, mas a hora que a gente vai resolver esse exercício vai ficar muito claro para vocês aí. Tá ok? Então vamos fazer um intervalinho aí, na próxima aula a gente vai resolver esse exercício. E fiquem tranquilos que esse é um conteúdo um pouco
a teoria é um pouco... Vocês podem ser que não entendam muito bem, fique alguma dúvida, mas quando a gente aplicar nos exercícios, vocês vão ver que nada mais é do que a mente de vocês que está um pouco confusa e tal, e vocês vão ver que é fácil, na verdade. Só aplicar essa teoria. Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Meu abraço a todos os amigos, aos alunos, aquele pessoal que gosta do conteúdo da engenharia civil. Se inscreva aqui nesse canal que vocês vão gostar. A gente vai postar vários conteúdos aqui. Tudo bem? Um abraço a todos, fique com Deus e nos vemos por aí. Vamos resolver aquele exercício nos próximos dias, tá ok? Um abraço a todos.